Olha, eu quero primeiro ambientar você para a exposição da palavra. Quero ambientar você com algumas informações. Esse tempo está sendo um tempo bem curioso, perturbador em certo sentido, provocador em outro, de reflexões profundas. E eu vou expor um texto do Evangelho, né? Um texto cristocêntrico, mas antes quero te ambientar com algumas informações. Você sabe que o último dado do IBGE, de 2010, apontou que pouco mais de 4 milhões de brasileiros se dizem desigrejados, ou seja, são cristãos, especificamente evangélicos, né, chamado aqui nesse país de evangélicos, cristãos que estão fora de igreja, ou seja, desistiram de caminhar, de frequentar a igreja. 2010, nós estamos em 2020, certamente esse número, não certamente, mas possivelmente esse número tenha crescido. Também lá no censo do IBGE, os evangélicos éramos mais de 40 milhões, mais de 42 milhões, na verdade. Possivelmente o número também tenha crescido. Ou seja, se ambos cresceram, 10% desse público diz-se desigrejado. Domingo passado, e eu estimulo você a assistir a mensagem, caso você não tenha feito, está nas nossas mídias sociais, né, Facebook, YouTube, eu fiz uma argumentação, eu defendi uma argumentação dizendo que o Evangelho, e me fez sofrer isso, dizendo que o Evangelho pregado pelas igrejas, ele é um pouco feio, né? Ele é feio. E o sintoma é esse, as pessoas foram desistindo do Evangelho pregados na comunidade. Veja que os desigrejados continuam crendo em Deus, não acreditam mais e não veem mais como a igreja uma ferramenta para levá-los a encontro com esse Deus. Na verdade, eu quero trazer um texto que é uma das principais evidências do objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus, ele é uma ilustração viva, ele é uma metáfora viva, ele é um recurso audiovisual divino. Jesus quer ajudar a mim e a você a nos relacionarmos com o Pai Celeste. Ora, ele encarna a figura da pessoa que tem um relacionamento com o Pai Celeste. Ora, ele é o Pai Celeste se relacionando então com o humano para ensinar-nos como nós, em nome de Deus, atingidos pelo amor de Deus, devemos relacionarmos-nos com as pessoas. E, por outro lado, como o Pai Celeste quer que nós nos relacionemos com Ele. Fundamentalmente, essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Ele quer ensinar a gente a nos relacionar com o Pai Celeste. Ele quer ensinar a gente como devemos nos relacionar com as pessoas influenciados pelo amor do Pai Celeste. A morte na cruz é a apoteose desse processo. Ele vai morrer na cruz por pessoas que não o escolheram, por pessoas indiferentes a ele, para deixar tão claro, ele, filho, que o amor do Pai Celeste é de tal forma que o Pai é capaz de dar à morte o seu próprio filho. É uma metáfora, então, histérica para mostrar o quanto o Pai Celeste nos ama. Ele dá o seu filho. É só você imaginar se você daria seu filho por algum alvo. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Esse é o cenário mais histérico, mais absurdo, o pai matando o próprio filho em detrimento de mostrar o quanto ele quer atingir você. Eu dou o que é de mais precioso para você entender o quanto eu te amo. Feche seus olhos. Vamos orar? Agora eu vou entrar no texto. É um verso pequeno, tá bom? Feche seus olhos. Que esta manhã, Senhor, sementes, sementes, sementes. Eu sou um mero semeador. Eu semeio, mas quem dá o crescimento é o teu poder. Porque somente o Senhor pode abrir o coração e a mente da mulher e do homem. Que a tua palavra saia da minha boca, sendo tua, mas que ela se possa realizar aquilo que o Senhor decide, que o Senhor deseja. Em nome de Jesus Cristo, para a glória dele, nós oramos. Amém. Olha só, vamos lá então? Vamos lá, Sávio, o meu apoiador aqui na técnica,
Projeta o texto grandão aí, sabe isso? Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Vamos ler todo mundo? Lê em voz alta aí, você comigo? Lê, eu não posso te ouvir, mas você pode me ouvir. Vamos ouvir? Vamos ler em voz alta, todo mundo aí, eu e você? Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. É sobre isso que eu quero falar. Um Deus divino, de tão divino, ele também é tão humano. É sobre isso, tá bom? E a primeira coisa que eu quero sinalizar para você é esse fragmento do texto. Olha o que está aí. Um leproso. Botei aquela mulher ali, já explico já, tá certo? Um leproso, o impossível. Eu e você não temos na nossa cultura, um paralelo sobre o que seria a lepra. Não temos. Eu estou falando de um cenário de 2000 anos atrás, tá? 2000 anos atrás. Um cara leproso, você tem uma ideia, os leprosos eles eram de tal forma alijados, e a coisa não mudou tanto 2000 anos depois, mas imagina, eles eram de tal forma que existiam comunidades, cidades só de leprosos. Eles ficavam lá isolados. As cidades eram, muito habitualmente, elas eram muradas para protegerem-se da invasão dos outros povos, né? Você vai ali em Petrópolis e você vê mais ou menos isso. Petrópolis é uma cidade enfiada entre as serras, né? Entre os morros, e você tem um portal de entrada. Petrópolis tem 3 ou 4 entradas. Facilmente você conseguiria bloquear as entradas de Petrópolis. É mais ou menos isso, né? A cidade está cercada de muros e os leprosos ficam fora. Lá fora são os salteadores, os marginais, os doentes, enfim, a galera do baixo, né? Do baixo nível mesmo, do baixo nível. Está lá fora. Um desses são os leprosos. E entre a galera marginalizada, os leprosos eram os marginalizados dos marginalizados, porque eles tinham ainda uma comunidade onde eles ficavam fechados entre eles. Como esse cara apareceu ali, eu não sei. Eu imagino, botar aqui a minha imaginação, eu imagino, é muito engraçado quando eu saio na rua, né? Não é tão comum, mas eu saio na rua e as pessoas já estão se distanciando mesmo, né? Muito interessante, né? Elas percebem que possa haver uma coincidência de distância, elas se distanciam logo, porque afinal a Covid pode pegar você e a mim, e a galera logo se preserva. Eu acho que é essa pegada. Eu acho que o cara chegou todo moribundo, aquela pele toda deformada, aquelas roupas todas características dos leprosos, e a galera foi abrindo espaço, né? Foi abrindo espaço. Ele foi indo, foi abrindo espaço, porque a Bíblia diz por várias vezes, onde está Jesus está a moçada, está a multidão. E como é que esse cara consegue chegar em Jesus? Eu acho que as pessoas foram abrindo espaço. Foram abrir espaço, tipo Covid, né? Se distancia, porque o sujeito não está de máscara, ele pode estar sintomático, contaminado, ele pode contaminar. Ele foi abrindo espaço até que ele chegou a Jesus. Esse negócio de lepra, não é politicamente correto falar lepra, né? O politicamente correto falar é hanseníase, ficou um pouco mais leve. Esse negócio é tão pesado, que eu tenho uma pessoa conhecida que curou-se de hanseníase. Querido amigo, mais de 20 anos, talvez até mais. Uma vez, tem uns próximo de 20 anos, eu curioso, né, eu não sabia que ele tinha pego hanseníase. Ele curioso, ficou com as marcas na pele. Eu perguntei, cara, né, eu não sei se você ou se eu não tenho jeito, eu sou muito curioso. Eu perguntei, cara, que parada é essa aí na tua pele? Aí ele falou, pô, cara, eu não falo isso pra ninguém, invento história, conto os esquemas, falo que é um problema dermatológico, mas eu peguei hanseníase. E eu não gosto de falar porque as pessoas, né, cabeça das pessoas, acho que isso ainda pega, é contágio, eu estou super curado. Você tem uma ideia, hein? Eu estou em 2020, eu tenho uns 20 anos, 2000. Nada se compara na nossa cultura o que esse leproso aí, rolava com ele. O que tem a ver, então, você e eu com o leproso? Por isso que eu botei essa foto. Tenta refletir um pouco. Tenta refletir. O que para você hoje, sinceramente, é impossível? O que sinceramente para você é impossível? O que sinceramente para você já desistiu? Foi lá para as suas cavernas e entregou para Deus?
O que, sinceramente, para você acha muito difícil. Eu vou precisar que você faça esse exercício. Para caminhar na mensagem, eu preciso que você faça esse exercício. Por isso que eu botei aquela mulher lá. Dá uma refletida. O que de fato, nós, seres humanos, nós somos o único capaz, né, de deixar o espírito num lugar, deixa o corpo ali, mas o espírito não está, né? Nós, seres humanos, somos os únicos capazes de separar espírito e corpo. Será que, sinceramente, nessa sua casa aí só está seu corpo? Seu espírito já foi embora há muito tempo? O que você já desistiu? O que de fato é impossível? Eu acho que esse cara já tinha a total convicção que ele já era. Já era. Não existe cura, sou alijado, desisti. Em que você pode se assemelhar a ele? A segunda coisa que eu quero pensar desse Deus tão divino e ele tão humano é que o texto fala assim, aproximou-se dele. Eu não sei se é voo meu, não sei se você vai concordar, volta comigo, sabe? Não sei se você vai concordar, né? Não sei se você vai concordar, mas se o cara tivesse chegando, eu acho que o texto não diria assim, tão de forma eufemística, aproximou-se dele. Quem chega, não se aproxima. Quem chega, né? Chegou e diante dele, né? Se eu fosse escritor, eu diria assim, e diante dele, e tocando em Jesus, e na frente de Jesus, mas esse aproximou-se dele, ele soa uma certa dúvida, né? A gente não é meio assim, próximo de um negócio que a gente quer muito, e está chegando aquele alvo, e a gente não é tomado de um temor. Porque eros e patos andam juntos, né? Amor e sofrimento andam juntos. Quanto mais amamos, mais sofrimento nos assalta. Quanto mais desejamos, mais ansiedade de perder o que desejamos somos lotados. E eu acho que é isso, sabia? Eu não sei se é voo, não sei se você concorda comigo, mas o cara, em algum momento, o cara percebeu assim, caramba, eu tô chegando. Se eu fosse o escritor, se eu fosse um cara do teatro, um diretor do teatro, eu marcaria uma parada do cara. Faltam uns 10 metros para chegar em Jesus, eu marcaria. Tipo assim, caramba, se esse cara disser que não pode fazer nada por mim, já era. Eu tô ferrado. Não tem mais solução. Para mim, a dúvida é mero sintoma de uma fé fragilizada. Ter dúvida não é incredulidade. Ter dúvida é um sintoma do quanto você quer que a sua fé funcione. Para mim, esse cara para e pensa assim, caramba, eu quis tanto isso, e agora? E se não rolar? E se não rolar? O que você quer? Você acha que esse caminho de buscar Jesus é duvidoso? Você acha que esse caminho de buscar o Senhor é duvidoso? Você acha que isto pode ou não funcionar? Poxa, parabéns, que bom você está em dúvida. A dúvida é uma fé fragilizada. Que bom. Ainda eu quero aprender com esse cara que você precisa estabelecer definição de papéis. Olha só, suplicou-lhe de joelhos. Eu vou ajudar você a ter ideia do que significa esse cara ficar de joelhos. De joelhos só se fica diante de César ou alguém representante de César. De joelho com as mãos, esse gesto aqui, ó, tão propalado hoje no mundo cristão, esse ato era um ato para César. Evangelho era uma palavra, não tem nada a ver com o cristianismo, evangelho. Originariamente, evangelho é uma palavra ligada a César, ao imperador romano, que é um deus, você sabe, né? Essa palavra César qualifica aquele que vem em nome dos deuses para dizer a nós. Esse dizer desse César, desse imperador aos seres humanos se chamava evangelho, ou seja, uma boa nova. Só César tem um escrito novo. Então o que César diz é para se cumprir, porque é uma boa nova. E ajoelhar-se só diante de César. Juntar as mãos em sinal de reverência só diante de César. César é um Deus. Esse cara entra na frente de Jesus
ajoelhado, e eu, se eu fosse, volto a dizer, escrever e encenar essa peça, essa cena, eu colocaria esse cara de joelho com as mãos untadas uma na outra e jogado, com as mãos jogadas olhando para o chão, totalmente quebrantado diante do Senhor, totalmente quebrantado diante de Jesus. Aí rola uma crise, sabia? Porque eu sei que você tem um patrimônio enorme, né? Sei que você toca a sua família, você tem habilidade, tem patrimônio intelectual, patrimônio cultural, patrimônio material. Nossa, você é uma pessoa, você é um cara de classe média, você entra e sai, te chamam de doutor, que você toca a sua vida, fez uma família linda, tem filhos, você os criou, não precisa pedir licença, nem precisa pedir conselho a ninguém, afinal os livros que você acessa são tão qualificados para te habilitarem, para te orientarem. Aí nós temos uma crise, sabia? A minha mãe, eu já falei da minha mãe aqui, o Jonatas citou, meu filho, né, na última mensagem, citou a sua avó, né, aquela avó que ele falava é minha mãe, a avó paterna. A minha mãe, ela tinha umas filosofia pouco estéticas. Quando eu comecei a ficar mais maduro, né, ali, 15 anos, 16 anos, porque sabe, né, essa turma dessa idade sabe de tudo, né, é a fase do nada a ver. Então, eu também passei por essa fase do nada a ver, né. Então eu falava, minha mãe falava, para mim minha mãe só falava bobagem, só chutava a bola fora, e eu questionava ela, e minha mãe mandava, ela era muito pouco estética, ela mandava e falava assim, olha só, eu não te perguntei quantos dentes você tem na boca. Eu detestava essa frase, minha vontade era avançar nela, eu não te perguntei quantos dentes você tem na boca, cala a boca. A minha mãe com isso deixava claro que ela mandava e obedecia, que ela era a senhora e eu era o servo. Aí nós temos uma crise. Eu não estou perguntando quantos dentes você tem na boca, as suas habilidades. Eu estou perguntando se você entende que você é servo e Jesus é o Senhor. Eu estou perguntando se, a despeito das suas habilidades todas, de todos esses patrimônios, se está dando certo. Se as coisas estão funcionando. Tem hora que me dá uma tristeza. Essa letra é do Fábio Júnior. Lá vai a música do dia de hoje. Tem hora que me dá uma tristeza tão grande. E eu não sei o que fazer e nem aonde ir. É tanta coisa que eu queria dizer, mas não tem ninguém para ouvir. Então eu choro. Quem é você? Senhor ou servo? Quem é você? A despeito dos seus patrimônios todos, qual é o seu lugar? De servo ou de senhor? Porque para o leproso, e talvez para você, é importante você se ajoelhar, juntar as mãos e dizer, Senhor, eu estou aqui diante de você quebrantado, totalmente quebrantado, jogado diante de ti. Será que você consegue fazer isso? A outra coisa que o leproso vai me ajudar a entender, olha só, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Será que você tem clareza disso? Será que você tem clareza disso? Que entre os céus e a terra há uma comunicação constante em que Jesus, que é perfeitamente Deus, ele pode abençoar o perfeitamente humano? Será que você tem clareza disso? Eu já aconselhei muita gente, eu aconselho gente, ouço gente há 43 anos. É muito tempo, não é? É muito tempo. 43 não, 46 anos. Ouço gente, eu já passei milhares de pessoas, milhares de encontros, milhares de aconselhamentos. Mas você sabe que essas pessoas, elas me ensinam fundamentalmente duas coisas. Todos esses relatos com os quais eu tenho, eles me ensinam fundamentalmente duas coisas. A primeira coisa que essa gente me ensina é que, no fundo, as pessoas têm medo de descobrirem quem elas são. E por isso elas se distraem tanto. Uma das distrações é a religião, sabia? Uma das distrações. Família, amores, jogos, prazeres. Porque essas distrações vão evitando a gente se encontrar conosco mesmos. Da gente saber quem a gente é.
de ter acesso ao mais preciso de quem somos nós. E a segunda coisa que as pessoas me ensinam, que é muito difícil para elas, sabe qual é? Elas saberem o que elas querem. O que você quer? Esse cara, o leproso, ele não tem essa crise. Ele não tem essa crise, ele não passa por essa crise. Quando ele finalmente chega diante de Jesus, ele diz: se você quiser, você pode me purificar. Eu quero ficar limpo. Eu quero ficar são. O que você quer? Já parou para pensar o que você quer? Porque, veja, a vocação que você obedece, com ela tem as consequências. Você quer uma família? Quer? Quer uma família? Pô, cara, tem consequência. Se você quer uma família, tem consequência. Decisões a serem tomadas, mortes a serem vividas, amores a serem sacrificados, amores a serem privilegiados, decisões, silêncios a serem exercitados, palavras duras a serem ditas. Tem sacrifício, tem um projeto. Na vocação que você obedece, tem aquele patrimônio. O que você quer? Há pessoas que não querem envelhecer. Só tem um jeito de envelhecer: morrendo. Só tem um jeito. As pessoas que morrem não envelhecem. Mas se você não quer morrer, não tem jeito. Há pessoas que não querem envelhecer, há pessoas que não querem perder, há pessoas que não querem experimentar o morrendo, que é a perda da sua virilidade, da sua virilidade, da sua força física, né? Há pessoas que... O que você quer? O que você quer? Esse cara chega diante de Jesus e diz: mestre, eu quero ficar são. Você quer ficar são? Eu disse na mensagem que nós íamos falar sobre um Deus tão divino e tão humano. Agora eu vou voltar e quero ver agora como Jesus se comporta diante de cada gesto do leproso. Vamos lá? A primeira coisa é essa: diante do impossível, ele viu um leproso. Jesus teve compaixão. Jesus teve compaixão. Ele viu um leproso e teve compaixão. Eu acho que é por isso que eu dizia domingo passado que a igreja prega um evangelho feio, porque a gente não tem compaixão, cara. A gente quer que as pessoas mudem, mas a gente não está disponível para elas. Quando eu defendi meu mestrado, quando eu fui fazer minha peça de mestrado, eu queria abordar uma população marginalizada. Eu tinha essa pegada, eu tinha muita vontade de abordar uma população marginalizada. E eu com a minha orientadora, decidi abordar, sabe que população? As prostitutas. Eu fui na Vila Mimosa, fui umas 3, 4 vezes, já não me lembro exatamente, né? Fui pesquisar, fui entrevistar as prostitutas. Elas não sabiam que eu era pastor. Eu fui como pesquisador. Elas se apresentavam e eu as entrevistava, mas alguns relatos muito marcantes. Se você quiser a minha monografia, com alegria eu distribuo para você lê-la. Eu falava da graça de Deus em segmentos marginalizados. Mas especialmente um relato me encheu de paixão. Era uma mulher que morava aqui, inclusive, aqui na Taquara. Eu chamo elas na monografia de nomes fictícios. Mas uma mulher, esse relato marcou profundamente. Ela frequentava uma igreja, né, uma igreja X aqui da Taquara. E ela dizia assim: eu sempre chego depois que o pastor começa a pregar, depois que o culto começa, uns 10, 15 minutos, eu sempre aguardo, chego, sento no último banco e sempre saio quando naquele momento que o pastor levanta para orar, aí eu saio. E ela disse assim: só que semana passada eu não vou voltar mais lá. Porque eu estou indo lá há mais de um ano, disse-me ela. Mas semana passada o pastor, quando levantou e ia orar, ele disse assim: você que sempre sai da minha oração, eu quero falar com você. E aí eu fiquei congelada. E ela já sabia até o nome da parada, né? Os diáconos disseram que para eu não sair, como eu sempre saía. E aí o pastor perguntou: poxa, você sempre sai? Ela: não, é meu trabalho e eu preciso sair mais cedo porque o horário... Nada, ela saía de fato porque ela vinha ali para Vila Mimosa, onde ela, né, tinha a sua atuação. E ela disse assim, em lágrimas: eu não volto mais lá, porque eu não imagino ele descobrindo o que eu faço, quem eu sou. Certamente eles não vão deixar mais eu entrar lá. Meu sonho, disse-me ela,
é um dia a ser batizada. Jesus olha esse leproso e não faz perguntas. Ele apenas tem compaixão. Jesus é tão divino que ele consegue chegar no mais profundo humano, ter compaixão. Sabe o que é ter compaixão? Para mim, compaixão é a recepção de um hotel, onde você não faz check-in. Você apenas dá a chave do quarto e diz, entra. Tem uma cama gostosa te esperando, um banho quente, roupas limpas. Entre, se achegue. E a ficha? Não, aqui a gente não faz check-in. A gente compreende. A gente tem compaixão. A segunda coisa que esse Deus de tão divino, ele consegue entender o humano, é que diante da aproximação do leproso, hein? Leproso. Jesus estende a mão. Muito legal isso, né? Jesus vê o leproso se aproximando, volta, sabe? Jesus vê o leproso se aproximando, né? Jesus vê o leproso se aproximando, e a galera abrindo, olha só, a galera abrindo, e ele vai e diz, vem cara, vem pra cá. Vem, não para não vacila, vem. Jesus está torcendo para você continuar. Jesus está torcendo para que você se aproxime dele. Jesus está torcendo para que você não se ache desqualificado. Jesus está torcendo porque ele não pergunta, ele tem compaixão, ele não quer te confrontar, ao contrário, ele quer se aproximar de você. Vem, e Jesus está dizendo, vem cara, me procura, eu estou com os braços abertos, vem, não se constranja, não ouça a multidão, não faça a leitura das pessoas que as pessoas fazem de você, não deixe as pessoas dizerem para você quem você é, de fato, olhe para mim, vem. Jesus estende a mão pro cara. Eu fico ali, cara, entre aqueles 12 apóstolos, né? Eu fico ali, cara, eu sou um Pedro da vida, eu sou um João, sou um Bartolomeu. Mas, caramba, será que ele não está vendo que o cara é um leproso? Claro que ele está. E é por isso que ele está chamando o cara, porque o cara é um leproso. É claro que ele está vendo que o cara é um leproso. É claro que Jesus sabe quem você é. Você pensa que você está escondido? Pô, eu me amarro Agostinho, já falei isso para você. Agostinho diz assim, você pode mentir para Deus. Claro. Você só não consegue enganá-lo. É claro que Jesus sabe quem você é. Óbvio. Ah, você acha que o fato de ninguém estar vendo a senha do computador e papapá e a tua cabeça que ninguém entra, você acha? Não, cara, a gente não consegue enganar Deus nunca. É claro que Jesus sabe de você. E ele está dizendo, vem. Vem. Ele estende a mão. A outra coisa que esse Deus divino, de tão divino, ele vai ao encontro humano, é o que o texto diz, suplicou-lhe de joelhos. Sabe o que Jesus faz? Toca nele. Eu acho que o evangelista ele foi muito econômico, sabia? Toca nele. Não, essa tradução não está rolando. Toca nele. Quando o cara está de joelhos, o Jesus que eu busco conhecer e que me emociona, me apaixona, quando o cara está de joelhos, olhando para o chão, com as mãos juntas uma à outra, totalmente quedado, dizendo que ele é servo, para mim Jesus se ajoelha com ele e o abraça. Tocou nele? Que tocou nele? Abraça, dá um beijo, abraça, cola corpo com corpo e levanta-se junto, porque o Deus de tão divino, ele é humano. Ele vai aonde a gente está. Ele vai aonde você está. Ele vive a sua experiência. E de lá, pelo seu poder, ele te tira, porque ele está junto. O anjão lá, o Gabriel, o anjão, para Maria, falou assim, o nome dele vai ser Emanuel. Maria ficou, né? Coisa e tal, pô, não é todo dia que tu vê anjo, né, cara? Não é todo dia que tu fica grávida sem ter uma relação com o homem, né? A cabeça da mulher ficou dando volta, né? E aí o anjo falou assim, tem mais, hein? Já tem até nome, já está até batizado. O nome dele será Emanuel. Que quer dizer um Deus com vocês. Jesus se ajoelha com esse cara, abraça esse cara e junto eles se levantam. Esse é o Deus divino. Esse é o Deus que não te faz querer fugir da comunidade, se a comunidade prega esse Deus que está junto com você, levanta-se com você, te envolve com o seu poder, tangencia o sobrenatural ao ponto de tocar a sua humanidade, machucada, perturbada, ferida, sangrando.
Ele é Emanuel. Ele é Deus com você. E finalmente, quando o leproso diz, pô, Senhor, eu queria ficar curado. Eu queria ficar curado. Sabe o que Jesus fala? Singelo ele. Sabe o que Jesus fala? Volta, sabe? Sabe o que Jesus fala? Fofo, né? Jesus é fofo. Ele fala assim, o que eu quero? Fica limpo. Eu quero. Fica limpo. Eu estou respirando assim fundo porque eu vou te falar eu vou mandar uma real para você. A questão não é se Deus quer você. A questão é se você quer Deus. Porque isso está claro. Deus te quer. A questão é se você quer Deus. Porque tudo que o Senhor quer, sabe o que quer? Está olhando para mim? É te purificar. Tudo que o Senhor quer é te purificar. Pô, Senhor, eu quero ficar puro. Eu quero ter minha vida organizada. Eu quero ter minhas dracmas de volta. Eu quero ter minha vida perdida, retomada. Eu quero poder sentir o aroma e o sabor da vida feliz. Eu quero poder parar de perder energia e me perder nesses buracos todos da minha alma. Eu quero, Senhor, poder acabar com o isolamento do meu espírito. Eu quero poder acabar com essa guerra que existe hoje dentro da minha própria casa. Pô, Senhor, tem um montão de coisa que eu quero voltar e recuperar. Pô, já é. Jesus diz assim, pô, mas eu também quero isso. Mas eu acho que a dúvida mesmo não é se Jesus quer. A dúvida é se você quer. Se você quer. Eu quero orar com você. A Bíblia diz que o leproso ficou são. Ficou são. Imediatamente ficou são. Eu rogo a Deus que no dia 7 de junho de 2020 você comece um processo de sanidade. Rogo ao Pai do céu. Feche seus olhos. Vamos orar? Pai Santo, como aquele leproso, se há uma mulher ou um homem lá do outro lado dessa câmera que está buscando a Tua presença, está passando as barreiras tão difíceis para elas, que ela ouça a Tua voz dizendo, não para, vem, continua. Não, continua, porque eu tenho compaixão. Eu tenho compaixão, eu não faço perguntas. Eu sou como uma recepção de um hotel sem check-in. Apenas entra nesta casa. Apenas aqueça-se com o meu amor. Sinta o abraço que eu quero te dar. Sinta eu indo aonde você está, me ajoelhando onde você está, machucado, dorido, reconhecendo ser servo, porque eu sou um Deus tão profundamente divino que consigo sentir a tua humanidade. E levantar você e nos levantarmos juntos, porque eu sou um Deus Emanuel, um Deus que está junto. E tudo que eu quero, diz o Senhor, é que você esteja limpo. Mas será que você está decidido a me querer? Que a graça do Senhor te abençoe. Que o amor de Deus, o eterno Pai, te atinja. Que as consolações do Santo Espírito Santo possam aquecer seu coração aí, aonde você estiver. É Jesus. Ele é o sobrenatural. Ele é um Deus tão lindo e tão divino que consegue entender o mais profundo da nossa humanidade. A Ele, por Ele e através dele oramos. Amém.